Olá, e aí meus amigos, minhas amigas? Hoje eu tô gravando um vídeo aqui para falar com vocês. Por quê? Porque eu passei muito tempo assim sem gravar vídeo, sem, sem estar me pronunciando nas redes sociais. Porque também eu precisei de um tempo para que eu pudesse observar assim, o que estava acontecendo, as lideranças que estavam se formando. Por que eu entrei na política? Porque eu vi pra mim assim uma possibilidade de ganhar um cargo e viver bem, viver os próximos anos como uma autoridade política do estado do Amazonas e que possivelmente conseguisse alcançar os melhores cargos aqui do nosso país. Eu, eu, eu sou um homem simples, assim, nasci no interior do estado do Amazonas, mas sempre trabalhando, sempre buscando as coisas que eu quis ter, que eu procurei ter na vida. Sempre gostei de estar do lado das melhores mulheres. Aí no ano de 2000 e 2018, no ano de 2018 que ia ter eleição para presidente, no ano de 2016 o meu pai se filiou ao PSL, ele foi para Manaus lá junto com os amigos dele que queriam fazer uma campanha política. Aí conseguiram o PSL na época com o Davi Almeida. Aí eles trouxeram o PSL já com a diretoria formada, presidente, vice-presidente e tal, e mais uns 20 candidatos a vereador. Na época, eu acho que ele devia ter ido para prefeito, ele e o parceiro dele vice-prefeito, mas não tiveram força para isso. Tá, passou-se os anos, e aí nessa política eu me filiei ao PSL, eu peguei uma filiação e tal, me filiei ao PSL. Aí quando foi em 2018, que teve a eleição que foi o Bolsonaro contra o Haddad. Alguns amigos já tinham me falado do Bolsonaro. Uma vez um amigo me mostrou um vídeo, outro me mostrou me falou algumas coisas no Facebook sobre o Bolsonaro, e aí eu tava no PSL na época. Né? E aí o Bolsonaro mostrou interesse de querer entrar no PSL, de querer ser candidato no PSL naquela época, e aí eu disse, eu vou entrar nessa, porque se por um acaso ele ganhar, eu tô aqui no partido, tem alguma coisa pra mim. Eu pensei dessa forma assim na época, né? E aí eu consegui acompanhar o Bolsonaro nas redes sociais, no Facebook. Na época eu era empresário, eu tinha uma empresa de eventos, eu estava trabalhando muito com a Rinode, assim, eu tinha uma parceria muito legal, assim, que a gente estava movimentando muita gente aqui na cidade de Quari. Aí passou-se os anos, eu fui. Aí chegou o tempo da pandemia. Mano, minha empresa de eventos, assim, tipo, a minha pessoal, assim, que eu fiz um escritório, um portfólio de trabalho. Assim, naquela época, assim, fechou minha empresa. Os meus negócios, assim, ficaram bem estreitos. Aí eu voltei pra casa, né? Voltei pra casa, fiquei em casa. E aí passou-se algum tempo, passou-se algum tempo, eu fui, o Bolsonaro ganhou, né? Passou-se mais 2 anos, aí ia ter eleição para prefeito de Quari. Eu decidi me candidatar a prefeito de Quari contra o Adair Filho e o Keito Pinheiro, que era o vice dele na época.
Aí tinha também o Robson Tiradentes, o Messias do Chora, o Lázaro Lopes, tinha outros candidatos ali. O- Aí eu consegui me destacar, assim, porque eu aprendi um jeito de fazer política que estava muito à frente da política que estava sendo praticada aqui na cidade de Coari. Então eu fui trabalhando, formei. Eu tinha muitos grupos da minha empresa, assim, eu tinha uns 20 grupos, assim, com 1000 pessoas. Então tudo que eu postava, assim, nos grupos de WhatsApp, viralizava aqui na cidade, assim, e por perto, assim. E o que eu tava falando, assim, eram uns projetos meio faraônicos, assim, dizendo que ia fazer uma Dubai aqui na cidade de Coari, assim, que ia pegar as áreas que ainda não foi construído nada, ia começar a construir e fazer e tal. Por isso, assim, eu fui um pouco taxado, isso é loucura e tal, isso é doido, doido, porque eles não acreditam que seja possível fazer isso. E eu pensava nisso visando no gás e no petróleo que tem aqui no município de Coari. Porque além da receita do gás e do petróleo que entra no município, também tem a arrecadação do município local, assim, que dá para acumular um dinheiro e fazer um investimento bom na cidade, assim, direcionado, não deixar acontecer a coisa do jeito que é. Assim, com planejamento, fazer um planejamento de arquitetura, contratar um engenheiro, contratar uma construtora e tal, fazer e acontecer. Aí passou-se os anos, eu ganhei a eleição para prefeito, eu ganhei com 25 mil votos. O Adair Filho na época teve, acho que foi 20 mil, 21 mil, não lembro. Eu tive 25 mil votos, porque eu fiz uma proposta de que eu ia dar uma moto para cada pessoa que votasse em mim. E aí a gente já tinha a lista de 25 mil pessoas, assim, que nós estávamos trabalhando aí. 3 anos trabalhando em cima de organizar pessoal, listar pessoa, registrar, cadastrar. E a gente já tinha 25 mil pessoas cadastradas. E aí a nossa proposta, no 5 dias antes da eleição, eu falei que ia dar uma moto, aí viralizou no Facebook isso aí. Eu sei que nós fomos ganhando. No dia da eleição nós ganhamos a eleição aí, com 25 mil votos na cidade. Aí passou o tempo aqui a gente lutando, assim, uma luta difícil, porque ele já estava aí na prefeitura há muitos anos, ele estava aí, tipo, desde 2000, dos anos 2000. Mesmo que não seja o Adail que estava aí, mas passou alguém que estava do lado. Não teve o outro lado. O outro lado que teve aqui na cidade foi bem rápido, assim, foi o. Acho que durante esses anos foi o Arnaldo e já saiu. Aí depois o Magalhães, aí já saiu também. E foi assim, a cidade ela não teve o outro lado. O outro lado ele tá capenga, assim, o outro lado da cidade. Aí eu levantei esse outro lado aí. Não é que o outro lado seja a oposição, o outro lado é o pessoal que vive aqui em Coari. As pessoas que moram aqui, porque a representatividade do povo de Coari, ela é mais forte do que o cara vir aqui e, tipo assim, eu vou fazer uma campanha, eu vou comprar todo mundo e vou ganhar. Porque a população que vive aqui, ela é maior, todo mundo se conhece aqui no interior, na cidade do interior, todo mundo sabe quem é quem. E aí eu consegui, assim, conquistar os empresários, os professores, os policiais, para aquela eleição. E aí eu consegui ganhar. Consegui ganhar, além do trabalho que nós estávamos fazendo, assim, de formatura, casamento, aniversário, essas coisas. Aí chegou no 2021, no ano de 2021. Eu estava lutando na prefeitura, na Câmara, para que os meus projetos fossem entrados em evidência e começassem a ser feitos. Mas eles disseram para mim assim que a cidade ela tinha um plano orçamentário e tal que a gente tinha que cumprir para depois colocar em vigência o plano que eu apresentei. No início assim eu tava meio fora que eu queria pegar dinheiro e tal para me comprar um carro, para me
organizar minha vida, assim, que estava um pouco desestruturado, pagar umas contas que eu tinha. E aí eu lutando, assim, sozinho aqui. Eu tinha minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, alguns amigos, assim, porque depois que passou o tempo que eu não peguei a grana pra fazer, eu comecei a sofrer cobrança da sociedade, mas eu entendi que ser uma autoridade não é o cara pegar o dinheiro da cidade ou do estado e fazer qualquer coisa. Hoje eu estou movimentando mundos e fundos sem tocar em R$ 1. Só uma assinatura, uma assinatura eletrônica que eu coloco já vale muita coisa. E aí, quando eu ganhei para prefeito, aí teve uma eleição suplementar aqui na cidade de Coari. Eu estava falando muito com o Wilson Lima nessa época, que eu tinha ganhado do Adail, que esse ano era 2021 isso. Aí ele veio aqui e tal, e sugeriu que fosse feita uma eleição suplementar. Aí lançaram o Keito, o grupo do Adail, eu me mantive no PSL ainda. Nessa época o Bolsonaro estava saindo do PSL para ir pro PL. Aí aqui na cidade de Coari também teve um candidato do PL, teve o Zé Henrique e o Orlando Nascimento. E aí teve o Robson Tiradentes com o vice dele lá. Eu tava numa situação mais difícil do que na primeira vez que eu disputei. Aí eu pensei que eu ia fazer, assim, aí eu vi o que eu tinha, assim, eu não tinha muita gente. Eu precisava fazer com que o juiz desse visibilidade para o trabalho que eu estava fazendo. E aí eu fiz esse trabalho, eu peguei o meu bloco de documentos, meu dossiê da minha campanha, do trabalho que eu havia feito. E aí procurei o defensor público na cidade, que na época era o Dr. Vandes, ali no centro. Aí eu fui lá com ele e tal, perguntei se ele era o defensor público, ele me disse que estava como defensor público naquela ocasião. Não, antes disso, veio uma operação do Exército aqui na cidade de Coari. Veio uma operação do Exército mandada pelo presidente Bolsonaro e tal, para combater o tráfico de drogas, as coisas que estavam sendo faladas aqui na cidade de Coari. E aí eu procurei esse pessoal e apresentei o meu projeto. Olha, eu ganhei a prefeitura e tal e tal. O que é viável que eu faça? Eles me indicaram que eu procurasse o defensor público. Foi quando eu procurei. Cheguei lá, apresentei o nosso documento, a gente teve uma conversa assim, e aí ele me acompanhou durante o período da eleição suplementar. Nós fizemos vários fóruns e também nós formamos um outro grupo, assim, um outro grupo com outros aliados, assim, outras pessoas que estavam envolvidas no nosso projeto. Aí tá disputando a eleição contra o Keito, o Robson e o Zé Henrique. E tinha mais outro candidato, mas eu não me lembro quem era. Aí eu sei que tá lutando, conseguimos ganhar. Conseguimos ganhar com 32 mil votos aqui em Coari. O Wilson Lima tava aqui, tava todo mundo aqui, veio todo mundo pra cidade. Porque não tava tendo nenhum evento no estado. Aí a cidade ficou movimentada aqui com um evento político e tal. Daquele ano, né? Aí eu sei que nós conseguimos ganhar a eleição com 32 mil votos. Nessa oportunidade que nós conseguimos ganhar a eleição com 32 mil votos, eu fui para Manaus. Fui para Manaus lá, procurei o TRE e tal, para alinhar a conversa, né? Falar o que eu tinha feito. E aí o presidente Bolsonaro foi pro PL, na época era em outubro, novembro, dezembro, assim, era por aí.
Aí eu tava conversando no Instagram com o Alfredo Nascimento, tá? O presidente Bolsonaro foi para aí e tal. Eu também tô interessado em ir pro PL. Acho que eu vou tentar me candidatar na próxima eleição, que era a eleição de 2022. Acho que eu vou tentar me candidatar a governador. Aí ficou nisso, assim, ficou nessa conversa. Eu apresentei um projeto rápido, assim, fiz umas imagenzinhas, assim, uns PDF e tal, mandei pro PL. Até que passou o dia, chegou o dia da convenção, aí eu recebi um convite para ir lá. Aí cheguei na convenção do partido, assinei a ata do partido lá. E aí apresentei o meu projeto de candidatura a governador do Amazonas. Foi um projeto meio silencioso, mas foi um projeto que venceu as eleições. Nós tivemos a maior votação da história do estado do Amazonas aqui. Nenhum governador antes havia tido 2.047.000 votos. Como que eu consegui isso? Ganhando o voto dos jovens, das pessoas que estão precisando do primeiro emprego, assim, aquela faixa etária de 16 a 25 anos. Hoje em dia são a maioria do estado inteiro. Assim, o estado hoje, nós temos poucos velhos, nós temos adulto, assim, uma média equivalente, e a grande maioria são pessoas de 16 anos a 25 anos. Então foram essas pessoas que me elegeram, e essas pessoas, elas não têm emprego. Elas estão, assim, esperando por uma força, assim, jovem que as represente na frente do governo, na frente das maioria. E aí, com mais na época, o PL era eu representando o jovem, a educação, os professores, a, a internet, os influencers. Aí tinha o Coronel Menezes, que era o Exército, um outro que era o Polícia Civil, outro que era a polícia Militar, e outro que era o Guarda Municipal. Outro era... Os professores eram um time muito forte. Então, tipo, mesmo o Wilson Lima lá tentando a reeleição com a máquina do Estado na mão, o dinheiro do poder na mão, as informações do Estado, assim, que quando se tem as informações do Estado, você dá uns 20 passos à frente de qualquer pessoa, assim, que vá competir por um cargo com você. Aí o que eu tinha? Eu tinha o mandato de prefeito e a vitória da eleição suplementar. Então eu estava em um ritmo bom para ganhar as eleições de 2022. Eu fui assim na cara, na coragem, assim, eu não tinha dinheiro assim próprio. Pô, vou pegar aqui 50 milhões para mim, vá, pô. Não tinha isso. Mas eu tinha o grupo e eu tinha a coragem de fazer. Então eu gravei um filme falando a minha história sobre as eleições de 2022. E aí, disputando o dia a dia, indo para Manaus, registrando minha documentação, pedindo voto e isso, fechando compromisso com a população. Eu fechei compromisso com o porto, com o aeroporto, com os hotéis, com as baladas de Manaus, do estado, com, com as empresas de evento, com os taxistas, com os Uber, com os moto Uber, com mototáxi, com 99. Então nós fizemos um grande trabalho, nós conseguimos fazer uma grande agremiação que me possibilitou ter muitos votos. Muitos votos. A população do estado do Amazonas hoje está muito melhor do que há 4 anos atrás. Por quê? Porque daqui a 4 anos para frente vai estar muito melhor do que hoje. Assim, o estado da política que nós criamos vai fazer com que o estado do Amazonas ele continue sempre melhorando e melhorando e melhorando. E toda vez que entrar um político que queira
atrapalhar o desenvolvimento do estado do Amazonas, o próprio sistema vai subtraindo essas pessoas. Agora, nós estamos chegando em 2025, ou 2026, que vai ter as eleições, vai ter a Copa do Mundo, vai ter muita coisa legal. Mas antes de falar sobre isso, quando chegou em 2023, eu fazia uma faculdade de medicina na UDABOL, em Santa Cruz de la Serra. Eu fiz 3 anos presencial e 4 anos em EAD, apresentando relatório todos os meses, todos os anos fazendo uma conclusão anual. E aí, durante meu período de residência, nós criamos um plano de saúde. Um plano de saúde, porque para você ser um médico, você tem que representar um grupo de médicos que você faz parte e tem que ter um plano de saúde para que o SUS saiba o que você faz, até onde é a sua área de atuação. E nós fizemos isso. E aí pensando nisso, eu ganhei para prefeito e aí ganhei para governador. Em 2023 eu recebi um convite para que eu fosse me tornar Illuminatis. O que é ser Illuminatis? Eles me explicaram assim: como eu me tornei uma autoridade formado e que eu já tinha ganhado mais de três mandatos públicos, mandato político, relacionado a dinheiro, a recursos, eu não poderia ser uma pessoa pertencente a uma religião ou a uma organização. Eu teria que me tornar um Illuminati para poder ser governador. É como assim, acreditava em Deus, eu acredito em Deus. Eu sou um representante, uma voz que fala sobre Deus aqui, assim, um governador que fala sobre Deus, mas que também consegue entender as outras religiões, porque tem outras religiões, tem outras entidades que existem. E para você ser um governador, para você ser uma autoridade regional, você precisa ter uma cobertura religiosa, eu acho. Não é religiosa, que vai, tipo assim, me ajudar a governar o Estado. Porque sozinho, assim, a gente consegue alcançar objetivos. Para você se tornar uma autoridade um dia, se você quiser se candidatar a algum cargo, se você quiser se tornar um artista famoso, se você quiser se tornar qualquer coisa que tenha visibilidade assim, nacional e internacional, você vai precisar se tornar Illuminati. Porque você vai ser uma pessoa que vai representar um nicho da sociedade. Então, minha gente, meu povo, hoje eu sou o representante máximo do estado do Amazonas. Sou o governador do estado do Amazonas. Faço isso assim, com o maior amor assim, no coração, porque esse estado o maior presente que Deus poderia ter me dado na vida foi de ser governador do estado do Amazonas. Eu sou muito feliz por isso. Eu amo esse estado, eu amo todas as pessoas. Assim. Quando eu vejo uma notícia assim, que alguém morre aqui no estado do Amazonas, ou então que eu vejo que alguém está passando por dificuldade, assim eu fico triste, assim, eu não sei, quando eu não sei o que fazer, assim, eu fico assim, me procurando assim, alguma forma para resolver o problema das pessoas. Assim. E não é que eu queira fazer isso, porque quando eu ganhei o cargo de governador, eu ganhei essa vontade, assim,
esse querer fazer algo para que as coisas aconteçam realmente. Aí nós chegamos em 2024. Eu estava aqui na cidade de Quari. Fiz organizei o PL aqui na cidade de Quari. Fiz um grupo bem forte, assim, nós fizemos um grupo bem forte mesmo, assim. Eu tava pensando assim, como os adversários, um apoiou o Wilson Lima, o outro apoiou o PL, mas tipo assim, ele queria que o PL fosse vice de um outro partido. Aí na época eu fiquei assim meio sem saber o que fazer. Como eu estava aqui em Quari, se eu fosse para Manaus lá, eu não conseguiria fazer muita coisa, porque assim, eu tinha compromissos de campanha, porque quando eu fui candidato a governador, eu precisei do apoio de muita gente me ajudou a ganhar a eleição. Então eu não podia tomar uma decisão assim partidária. Como governador, eu precisava tomar uma decisão para Manaus, junto com os desembargadores, assim, ali ajudando a eleger o melhor candidato para agora, assim, e eu fiz esse papel, assim, estive lado a lado com a Justiça do Estado do Amazonas para eleger o novo prefeito de Manaus. E não houve fraude, assim, a eleição foi totalmente limpa, nós venceu a pessoa que teve mais votos, nós garantimos isso, nós garantimos a seguridade das eleições, junto com os desembargadores. Agora, aí eu vim para Quari, criei o PL aqui, assim, coloquei 120 candidatos a vereadores. Nem podia fazer isso, assim, acho que meus candidatos não conseguiram passar porque tinha muito candidato a vereador, mas nós fizemos uma campanha. Eu fiz uma campanha assim, me coloquei como prefeito e coloquei meu irmão como vice-prefeito. Na hora que eu fiz isso, tipo assim, debandou o grupo do Adail, debandou a oposição, debandou e aí muita gente veio nos apoiar. Mais do que das outras vezes, assim, foi mais do que das outras vezes, porque essa vez a gente estava, assim, com um projeto pronto já, assim, a primeira vez que eu disputei a eleição eu não sabia de nada. Eu ia pesquisando como é que faz o próximo passo, assim, no Google. Eles faziam alguma coisa, eu pedia uma ajuda, assim, como o que eu faço, para onde que eu vou e tal. Assim, pesquisando, assim, o que faria que ganharia do que o adversário fez. Aí eu sei que nós fomos vivendo e tal, e nesse meio tempo eu tava na ida e vinda de governador e tal. E aí não perdia tempo para pedir uns votos para mim aqui, que eu tava candidato a prefeito, mesmo governador. Eu fui lá no TRE, eu tipo, peguei o meu projeto político, o meu governo, e consegui assim neutralizar ele pelo tempo que eu vim ser candidato a prefeito. E aí fiquei aqui nas eleições e tal, indo visitar os bairros e tal, gravando vídeo, fazendo proposta nos grupos, no WhatsApp, no Kawaii, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no X. Em todos os lugares nós estávamos fazendo campanha. Indo na zona rural, indo nos ramais, nos vicinais, falando com a população, colando nossos projetos no esporte. Tá, chegou o dia da eleição. Mas ganhamos com 37.501 votos as eleições. E dessa vez eu tive apoio de pessoas assim que eu nem imaginava assim que iria me ajudar. Ganhamos a eleição, organizamos a cidade, fizemos um plano de governo aqui, assim, está pronto, já tem quase 120 páginas o plano de governo da cidade de Quari.
Nós não vamos ficar só nas reformas e na politicagem. Por que eu fiz isso? Porque as cidades do interior do Amazonas, elas não são currais eleitorais. Elas são cidades. Existem pessoas que têm vontade própria. Então, eu serei candidato a governador na próxima eleição, mas eu não vou fazer curral eleitoral em nenhuma cidade. E nem vou deixar que ninguém faça. E por isso eu vou deixar que a população do estado do Amazonas, elas decidem quem quer votar. Eu vou apresentar todos os candidatos nas eleições. Todos os candidatos a deputado estadual, todos os candidatos a deputado federal, todos os candidatos a senadores, todos os candidatos a governadores, todos irão ser vistos e todos irão ter oportunidade de apresentar um projeto para competir de igualdade de condição. Cada um vai poder falar a sua proposta, vai poder dizer o que pretende. E o eleitor que vai votar, ele vai votar consciente nas melhores pessoas para representar o nosso estado. Pelos próximos 4 anos, porque nós já vamos chegar em 2026. 2026 tem as eleições em outubro. E é isso, minha gente. Hoje, eu estou no PL. Tenho direito a uma candidatura à reeleição pelo PL, porque eu ganhei para governador, ganhei para prefeito e ganhei o título para ir disputar a eleição para governador. Eu tenho um mandato, pô. Tenho um mandato. Se eu for disputar contra o senador Maziz, ele não consegue me impor, porque eu tenho um mandato de governador, de prefeito, e estou em ascensão à reeleição de governador, ou até mesmo de uma eleição de presidente do Brasil. Mas eu entendo as minhas limitações. Eu sou um homem jovem, eu tenho 31 anos de idade. Para mim sair aqui do estado do Amazonas e visitar todos os lugares do Brasil, aí, pelo menos as principais capitais, vai levar tempo, uma disposição assim, que precisa ter assim, para ir de avião de um lugar para outro, até mesmo de ônibus, de barco, do que for. Precisa ter uma preparação psicológica, uma preparação assim, emocional, para que você se candidate a um cargo acima. Porque assim, só eu sei assim, as adversidades que eu passei sendo candidato a governador assim, no impulso, assim, de qualquer forma. Mesmo que eu tivesse o mandato de prefeito de Quari, ainda foi muito difícil, porque tinha lugares que eu tentei acessar que não conseguia assim, chegar assim lá, porque eu tenho as minhas limitações. Como prefeito eu não podia cometer evasão de divisas, que é ir para um município vizinho e querer gastar o dinheiro de Quari lá. Eu não podia fazer isso, então eu joguei limpo com os meus próprios recursos, assim, fazendo aquela campanha honesta, trabalhando o dia a dia, assim, ganhei hoje, ganhei amanhã, ganhei depois da manhã, ganhei depois da manhã, e fui ganhando, e é assim que eu ganhei. E provavelmente eu vou ganhar uma reeleição, provavelmente. E dessa vez nós já temos assim a Procuradoria do Estado do Amazonas tudo pronto. Nós temos a organização do Estado. Eu sei hoje o que é o Estado do Amazonas. Eu sei onde está todas as cidades do Estado do Amazonas no mapa. Eu sei quantas pessoas tem, eu sei quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantas pessoas têm emprego, quantas pessoas não têm emprego. Eu sei a quantidade de crianças que tem em cada cidade do Estado do Amazonas. E isso é um trabalho que se foi feito. E eu acredito que o futuro para os próximos anos vai ser muito melhor. Por quê? Eu já tenho tudo mapeado. O Amazonas ele está assim como um campo de futebol. Nós temos um campo de futebol, um campo
um campo onde nós vamos construir um grande condomínio, assim, de luxo, um mega condomínio de luxo, assim, na cidade nas cidades do estado do Amazonas. Nós vamos abrir espaço assim para a direita, para a esquerda. Nós vamos construir assim, uns prédios, uns residencial, uns parques aquáticos, uns parques tecnológicos, assim, algum parque industrial assim nas cidades, o lugar de fazer eventos. E assim nós vamos desenvolver as cidades do estado do Amazonas. A maioria dos deputados estaduais e federais, eles vivem em Manaus. E quando eles vão no interior, eles não passam um dia, dois, assim, eles vão lá, faz a ação que precisa ser feito, lança o pacote de obra e vão embora. Eu não. Eu estou nos municípios do interior do estado. Eu passo 15 dias em um município, 15 dias em outro, 5 dias em outro, 3 dias em outro, 4 dias em outro. E eu prometo para a população do estado do Amazonas, que eu vou até calcular aqui, quantos meses tem no mandato de 4 anos, porque eu vou morar pelo menos assim uns 15 dias em cada cidade do estado do Amazonas. Vou mandar fazer uma casa para mim lá no município de Japurá, de Juruá, em todas as cidades. Vou mandar aí fazer uma casa para mim, bem bonito. Isso é a casa do governador. Vai estar lá a minha casa e aí eu vou morar em cada município por uma semana. Durante o ano, vou pegar meu avião, vou para lá, vou morar lá, levar providência financeira, dinheiro em espécie, dinheiro no Pix. Vamos fazer uma folha de pagamento assim, bem organizada do estado, para que a gente possa amparar toda a população do estado do Amazonas. Assim. Eu quero registrar essa população assim, como pertencente do estado do Amazonas e beneficiário do governo do estado. Que aí o dinheiro público que vai para as prefeituras não vai sustentar a folha de pagamento, não. Vai sustentar o desenvolvimento estrutural das cidades do estado do Amazonas. E aí a folha de pagamento que sustenta o salário do povo, que sustenta as crianças, que sustenta os professores, os funcionários públicos, os profissionais, eu como governador vou segurar. E aí vamos mandar recursos para que os prefeitos eles possam desenvolver obras novas nos municípios do estado do Amazonas. Aquele terreno ali que você vê lá, baldio, então não vai existir mais, porque a prefeitura, a mandato do governador Miquel Júnior, vai estar fazendo uma obra nova no terreno baldio que está na sua cidade. Nós vamos cuidar também do asfalto, como governador. Nós vamos cuidar do salário da população do estado do Amazonas e do asfalto das cidades. Por quê? Nós vamos fazer um projeto de novo. Projeto para dar o direito de ir e vir da população do estado do Amazonas. Eu já tentei fazer isso assim, algumas vezes, mas nós precisamos fazer um mapa asfáltico do estado do Amazonas. É que nós precisamos ligar o estado do Amazonas em estrada. Isso é lei, é obrigado. É obrigado. Toda pessoa que vai contra a lei, ela está prestes a ir preso, porque o direito de vida da população é obrigatório, garantido pela Constituição Federal do Brasil. Então, meu povo, minha gente, agora nós estamos chegando em 2026. Eu estou no PL ainda, eu vi a apresentação do presidente Bolsonaro, eu vi a proposta de pré-candidatura de alguém lá no partido, mas hoje eu sou governador, eu tenho um mandato de governador. O presidente do PL
ele está presidente do PL porque eu sou governador e nomeei ele presidente do PL. O presidente Bolsonaro ele não tem mandato, ele é o presidente de honra, que a gente considera que eu e o governador, temos outros governadores de outro estado, a gente considera ele uma figura que representa uma boa política. E pelo fato de eu estar no PL e pelas minhas convicções, eu só seria candidato a presidente pelo PL naquela condição de o presidente Bolsonaro lá não ir candidato porque ele não pode e tal. Eu não sei nem por que é, mas eu acho que é porque ele perdeu a eleição pro Lula. Aí para ele não ficar assim instigando assim uma revolução contra o governo do Lula, o Lula pediu para que ele assinasse que não se candidataria por tantos anos. É mais ou menos assim a conversa de rendição para das eleições de 2022. E aí eu iria assim, tentaria dentro do partido assim, uma política séria, assim, eu tentaria assim, emergir assim, emergir assim, governador, aí candidato a presidente. Mas eu entendo que o caminho para ser um presidente é ganhar uma eleição, ganhar a reeleição, aí se candidato a senador, que aí tu ganha dois mandatos aqui, que dá a chance de tu se candidatar. E na próxima tu tem o recurso pessoal e dá para tu ir, pá, agora eu garanto ir para presidente. É o caminho certo? Esse é o caminho certo. Porém, o caminho que ganha seria essa agora, que tipo assim, governador, porque eu tô no pique. Que no pique de pá. Se eu descer do pique da política, para mim governar o Estado, porque a reeleição é o período que te dá tempo de governar o Estado, de sentar na cadeira, de dizer que, olha, vai ser feito isso. Porque o planejamento nós já fizemos esses 2 últimos anos aí. Terminamos o nosso projeto político, mas a cada dia nós vamos inserindo coisas novas. E até o final dos 4 anos de mandato será isso que vai ser feito. Além das nossas campanhas que nós vamos divulgar o que será feito nos próximos 4 anos. Não nos próximos 4 anos, mas nos próximos anos para o estado do Amazonas. Aí, porém, eu ainda estou no PL, mas se eu me ver sem espaço no PL, eu tenho outras possibilidades assim, de procurar um outro partido que me aceite a se candidatar a governador ou a presidente. E é isso. O mais nós fizemos, nós lutamos assim. Eu nunca tirei as forças do Bolsonaro, mesmo acreditando que o Lula é o presidente. Assim, eu já poderia ter ido lá com ele e levar as nossas questões pessoais. A Lula e tá aparecendo nos vídeos lá. Já poderia ter feito isso. Mas eu decidi assim manter a minha postura individual, porque eu quero ser presidente. E tipo assim, se eu render pro Lula, em 2026 eu já não tenho como ser presidente, porque ele vai estar no poder, ele vai me dar a grana e aí eu não vou ter como descumprir os acordos que nós teríamos. Eu estou honrando com o estado do Amazonas, honrando o salário dos funcionários do estado. Eu estou cumprindo as nossas promessas de política, mas eu estou devendo os meus eleitores. Eu estou devendo as pessoas que votaram em mim. Eu tenho 2.047.000 pessoas que acreditaram em mim
e foram lá votar 22 nas eleições de 2022. Agora, eu estou pronto para trabalhar pelas pessoas que votaram em mim. Eu disse um dia que eu iria trabalhar por um benefício para todos os cidadãos que são moradores e que nasceram no estado do Amazonas tenham um recurso de R$ 3.000 por mês. Porque isso vai garantir que os pais de famílias sustentem as suas casas e também tenham dinheiro para comprar cimento, tijolo, fazer uma viagem e melhorar a qualidade de vida da população do estado do Amazonas. Porque não é só comida, nós também precisamos de diversão, nós precisamos de arte, nós precisamos de conhecimentos, nós precisamos pagar uma faculdade para os nossos filhos, nós precisamos pagar uma boa escola, mesmo que o estado tenha boas escolas, mesmo que o estado tenha boas faculdades, nós precisamos tomar a frente desse estado e representar verdadeiramente a vontade do nosso povo, a vontade da nossa gente. Tá na hora de a gente se juntar, tá na hora de a gente se unir e fazer o que realmente é necessário para as pessoas do estado do Amazonas. Nós vemos o tempo passar, anos e anos. Algumas pessoas conseguiram fazer alguma coisa, outras não. Mas eu não quero passar os meus 4 anos e depois dos próximos 4 anos vir falar a mesma coisa. Eu quero ação, eu quero desenvolvimento, eu quero que o dinheiro aconteça aqui no estado do Amazonas. Nós precisamos que a população do estado do Amazonas enriqueça. Nós precisamos que as autoridades tomem consciência do seu cargo político e comecem a comprar inovações para o estado do Amazonas, melhor internet, melhores roupas, melhores tudo, melhores carros, melhores imóveis, melhores construções. Porque o que é que nós queremos como autoridades do estado do Amazonas? É que o estado do Amazonas seja o melhor estado do Brasil. Você que não está nesta política de um compromisso com o estado do Amazonas, você não vai ser reeleito. Porque só vai ser eleito aqui no estado do Amazonas pessoas, autoridades que tiverem um real compromisso com que o Amazonas seja o melhor estado do Brasil. Eu vou fazer um contrato para que todos os eleitos assinem esse compromisso. A pessoa que descumprir o nosso compromisso de lutar por um Amazonas melhor, para que o Amazonas seja o melhor estado do país, na próxima eleição não consegue ganhar mais. E assim nós vamos inovando a política do nosso estado. Porque os políticos que passaram, todos deram uma boa contribuição para o estado do Amazonas. Então nós estamos criando um novo perfil para o estado do Amazonas. Nós estamos criando uma nova sociedade, novas autoridades, novas pessoas que vão ser a cara do estado do Amazonas, a representatividade do povo do estado do Amazonas. Eu estou vendo esse estado crescer a cada dia. Eu estou vendo as pessoas do meu estado enriquecer ao longo desses anos que nós estamos governando o estado. Nós temos a minha política, a política do nosso grupo político. E aí nós temos o Wilson Lima, que ficou em 2022. De 2022 até hoje, eu estou ao comando do estado do Amazonas, liderando todas as pessoas, liderando os comandos do estado e fazendo o melhor governo que esse estado já viu. Hoje, o estado do Amazonas tem recursos próprios. Nós não deixamos as autoridades empenhar os bens
e a fauna e a flora do nosso estado esses 2 anos. Estamos quitando todas as dívidas feitas por governadores que passaram e não cumpriram. Estamos colocando o Amazonas diante de um novo momento. E você faz parte disso. Você, meu amigo, você, minha amiga, que votou em mim, você vai votar de novo e ainda vai conquistar o voto daquele seu amigo que não votou, porque os próximos 4 anos será muito melhor do que esses primeiros 4 anos que nós fizemos o estado do Amazonas crescer. Essa é uma mensagem de aproximadamente 1 hora que eu preparei para que você que estava querendo me ver, querendo me ouvir, assim, pudesse estar me ouvindo um pouco mais, passar um pouco mais de tempo aqui, tendo uma palavra minha como direção para continuação dos nossos mandatos. Eu estou devendo aos prefeitos do estado do Amazonas. Estou devendo uma visita, estou devendo um plano de governo para as cidades do estado do Amazonas. Mas isso nós ainda temos tempo de fazer. Até o final do ano de 2025, eu com certeza irei visitar todas as cidades e irei fazer um plano de governo com obras novas, benefícios ilimitados, para que a população do estado do Amazonas tenha um novo instinto, uma nova possibilidade, vinculada ao nosso projeto político, que vai melhorar a sua vida, a vida da sua família e de todas as pessoas que você conhece. Um forte abraço, Deus abençoe o Amazonas, Deus abençoe o Brasil.